O mundo sublunar é a Terra sob a luz da Lua. Por toda a Terra, a Igreja da Lua ensinava que todos os humanos nasceram da Senhora Gentil, a própria Lua, dotada da essência da alma e da vida, o Icor. Nesta terra existiu um grande reino, governado pelo rei Drahan, um monarca voraz e cruel. Em uma época conhecida como Primavera Negra, o reino foi assolado por uma terrível praga, a peste infantil. Crianças pequenas e recém-nascidas pereciam devido à doença, e as mulheres perdiam a capacidade de conceber. Logo após a peste, um exército estrangeiro invadiu o reino, cometendo grandes atrocidades em retaliação às ações do rei. Buscando desesperadamente uma solução, o monarca recebeu notícias de um feiticeiro de renome que havia demonstrado ser capaz de realizar milagres, Zoran, o escultor. Zoran vinha experimentando a criação de moldes, recipientes feitos de argila, pó de osso e ícor, para oferecer aos humanos um meio de superar a morte. Embora seus esforços anteriores tivessem sido imperfeitos, ele finalmente criou com sucesso um molde para a filha perdida, Adelina, que recebeu o ícor original dela. A entidade resultante, uma nascida de argila, foi chamada de Adelinka. Zoran tentou dar vida à sua carne de barro para que ela pudesse crescer e superar a infância, mas esse esforço falhou. E sempre que os moldes não resistiam, Adelinka renascia em uma nova forma, repetidas vezes. As conquistas de Zoran impressionaram o rei, que exigiu que ele criasse um exército de nascidos do barro para repelir os invasores estrangeiros. As crianças mortas na peste foram recolhidas pelas forças do rei, e seus ossos foram transformados em pó para a produção em massa desses soldados. A pedido de Adelinka, Zoran extraiu uma gota de seu ícor e a utilizou para animar cada nascido do barro. Os nascidos da argila repeliram o exército estrangeiro, mas, como consequência, começaram a sofrer de clivagem, uma condição que danificava suas glândulas internas de ícor, levando-os à loucura e à fome por ossos humanos. Quando lhes foi negado o que desejavam, voltaram-se primeiro contra seus comandantes humanos e depois contra toda a população do reino. Fendidos, distorceram-se e transformaram-se em monstros terríveis, selvagens, que massacraram a população humana. O rei exigiu que Zoran interrompesse a rebelião dos homens de barro. Adelinka tentou controlá-los por meio de sua conexão com eles, mas todo esforço fazia com que seu molde se partisse. Embora não a atacassem, também não a obedeciam. Zoran, então, buscou um meio alternativo, criar um recipiente mais poderoso para o ícor de sua filha, capaz de controlar todos os nascidos do barro. Um recipiente de comunhão que unisse todos sob uma única vontade, o recipiente integral. Para concretizar esse plano, Zoran iniciou o nascimento dos pristinos. Selecionando 4 humanos de nascimento nobre que haviam sobrevivido à guerra, moldou versões de barro à sua imagem e semelhança. O resultado foi a criação de 8 pristinos, 4 humanos e 4 nascidos do barro. Ele alegou que seu design superior os tornaria imunes à clivagem que assolava os nascidos inferiores. Jurando lealdade ao rei, eles se tornaram um esquadrão da morte, destruindo os nascidos enlouquecidos. Zoran encarregou seus pristinos de encontrar o vaso integral que desejava, mas ocultou sua verdadeira intenção. Ele acreditava que o vaso já existia, encarnado em um dos pristinos nascidos do barro, fruto de sua criação perfeita. Apenas era necessário revelá-lo, e isso ocorreria quando os pristinos de barro entrassem em conflito com os humanos. Um molde, inevitavelmente, buscaria confronto com a carne de seus pais, e ao cortá-los, alcançaria maior completude. Esse embate exporia o vaso integral. Para gerar o conflito, Zoran alimentou a inveja entre eles. Fez com que os humanos percebessem sua preferência pelos pristinos de barro, instigando ressentimento contra seus semelhantes mais fortes e menos imperfeitos. Além disso, contou versões diferentes sobre o vaso a cada lado. Aos pristinos de barro, disse que serviria para controlar todos os nascidos. Aos pristinos humanos, afirmou que seria usado para destruí-los. Com desconfiança e desinformação plantadas, o confronto era inevitável. Mas Zoran subestimou a malícia humana. A humana prístina Irma Vermelha, devota da deusa da lua, orquestrou a queda dos pristinos para frustrar os objetivos de Zoran. Manipulando sua contraparte nascida do barro, Irma Cinzenta, Irma Vermelha colocou os pristinos uns contra os outros, explorando a inveja e o ressentimento que sentiam por suas contrapartes, os humanos pela completude e os nascidos do barro pela força, alimentando as brasas da desconfiança sobre o verdadeiro propósito de sua missão. Os humanos sucumbiram aos nascidos da argila, e estes, por sua vez, sucumbiram à Irma Cinzenta, que, por fim,
sucumbiu a Irmã Vermelha. Esta clivou sua contraparte de barro com o objetivo de arruinar todos os candidatos ao vaso integral e assim destruir os planos de Zoran. Irmã Cinzenta, com seu molde rachado e o ícor derramado, sofria de memórias distorcidas e acreditava ter sido uma humana de verdade. Ao recobrar os sentidos nos arredores do reino, uma voz estrondosa a compeliu a procurar o escultor. Sofrendo intensa dor devido à sua glândula de ícor despedaçada, buscou alívio na oficina de Zoran. Ao entrar na máquina de moldes, moldou um novo corpo para si, ainda acreditando ser humana, tratando os moldes de argila como meras vestimentas. Com seu verdadeiro eu seguro na oficina, ela produziu molde após molde, aventurando-se pelo reino em busca de Zoran, no ápice do castelo. Seus moldes descartados tornavam-se doppelgangers que tentavam usurpá-la, mas eram derrotados, e ela recuperava fragmentos de seus antigos eus, fortalecendo-se. Lutando para restaurar suas memórias, confrontou o imaculado Chokran, o leal que havia se transformado em um monstruoso nascido de barro em estado de clivagem. Já ressentida com Zoran, seu rancor aumentou ao constatar que as alegações dele de que os imaculados eram imunes à clivagem eram falsas. A próxima prístina a cair foi a bondosa Wanda, que afirmou ter encontrado o vaso integral após matar sua contraparte humana. Wanda usou seu poder para saciar a fome dos nascidos do barro, mas, ao se deparar com a necessidade de Irmã Cinzenta de alcançar Zoran, entregou seu ícor e sua argila à antiga irmã. Quando Wanda caiu, a furiosa voz da terra rugiu, negando seu ícor à filha pálida. Fortalecida pelo molde de Wanda, Irmã Cinzenta descobriu que o vaso integral dentro dela estava rachado, um instrumento falho. Irmã Cinzenta foi então compelida a procurar o cruel Lajos, seu último camarada imaculado nascido do barro. Nas entranhas da terra, Lajos guardava o Forno Mestre, uma câmara misteriosa, distante da luz da lua, onde cada vaso esculpido por Zoran era recozido e transformado em um molde verdadeiro, o verdadeiro berço dos nascidos do barro. Conforme avançava pelas entranhas, Irmã Cinzenta se deparou com uma verdade perturbadora. Harak, o navio restaurado, seu eu original, aquele que havia entrado na máquina de moldagem, despertou e emergiu. O molde de Irmã Cinzenta que vagava pelo reino não era apenas uma vestimenta guiada pela mente do original, mas sim um ser distinto por si só. Uma doppelganger desde o início, enquanto seu eu original, a carne parental, permanecia para trás. As duas se enfrentaram em combate, e o original foi abatido. Reforjada e completa, acreditando ter matado sua contraparte humana, o novo molde lutava para se conformar com a própria existência. Irmã Cinzenta, então, confrontou Lajos em busca de seu vaso integral. O gigante cruel tentou dissuadi-la, revelando a verdade sobre sua mãe humana, Irmã Vermelha. Lajos tentou devorá-la para mantê-la longe do forno, mas acabou sendo derrotado. Nesse momento, Irmã Cinzenta percebeu que Irmã Vermelha havia sido a arquiteta da queda dos pristinos, manipulando sua contraparte de barro para que se voltasse contra os outros, antes de feri-la e deixá-la para morrer. Ao chegar ao Forno Mestre, encontrou-o selado por Zoran, que havia partido enquanto ela duelava com Lajos. O escultor havia identificado o verdadeiro receptáculo integral, mas ainda precisava que ele fosse devidamente preenchido. Determinada, Irmã Cinzenta seguiu para o ápice do castelo em busca de Zoran. Sob a brilhante lua cheia, com a fome aguda e cortante, estava pronta para colher o ícor mortal de humanos e nascidos do barro. No topo da torre mais alta, confrontou Irmã Vermelha, tomada pelo rancor contra a carne de sua mãe. Irmã Vermelha revelou que a própria Irmã Cinzenta era o verdadeiro vaso integral, uma prístina nascida do barro cuja glândula não havia se rompido no forno durante a criação. Zoran havia revelado a ela que uma das prístinas era o verdadeiro vaso, e por isso colocou todas contra todas para expor a escolhida. Irmã Vermelha havia clivado propositalmente para negar o vaso a Zoran, movida por ódio a todos os nascidos do barro que haviam despojado seu mundo. Sem que Irmã Cinzenta soubesse, sua fusão nas entranhas da terra havia reparado o verdadeiro vaso integral que carregava desde seu primeiro nascimento no Forno Mestre. Agora, possuía o que Zoran tanto desejava, e Irmã Vermelha precisaria enfrentá-la mais uma vez. Invocando as bênçãos da lua que se tingiu de vermelho sangue no céu, Irmã Vermelha assumiu a forma de sua sombra. Ainda assim, não foi páreo para sua contraparte de barro e acabou derrotada. Irmã Cinzenta, sendo sua própria entidade, não desejava nada e nada tirou da morte da mãe. O recipiente em que se transformara não seria preenchido com nada de sua contraparte humana.
uma visão de Zoran ordenou que Irmã Cinzenta retornasse à oficina. Lá, ela encontrou Adelinka, que revelou como o exército de nascidos do barro de Zoran carregava uma gota de seu ícor. Embora tivesse dado de bom grado no passado, Adelinka não desejava mais renascer em novos moldes, temendo que com o tempo se tornasse irreconhecível. Queria permanecer sendo ela mesma até o fim. Abraçando Irmã Cinzenta, Adelinka transferiu seu próprio ícor, agora negro como breu, o Dark Ícor, para a última prístina. Fundindo-se, Irmã Cinzenta tornou-se a verdadeira personificação do vaso integral, um molde impecável que carregava o ícor, compartilhado capaz de conectar todos os nascidos do barro. No santuário interno da oficina, Irmã Cinzenta confrontou Zoran. O escultor revelou que os prístinos não haviam recebido vida do ícor de Adelinka, mas sim do próprio Zoran, com a intenção de torná-los recipientes de sua vontade. Agora, com o ícor de Adelinka em seu corpo, ela poderia unir todas as criações perdidas, colocando os nascidos do barro sob uma única consciência. Assim, a lua não drenaria mais seu ícor, evitando que se tornassem fendidos e enlouquecidos. Zoran explicou que, embora feitos do barro da terra, os nascidos sempre ansiavam pela lua, o primeiro e maior molde, como símbolo de falsa liberdade, e por isso seriam eternamente sua presa. Mas Irmã Cinzenta rejeitou a comunhão oferecida pelo escultor. Tornar-se um só com todos significaria perder identidades individuais. Para ela, as experiências, triunfos, fracassos, feridas e limitações eram que a definiam e a tornavam real. Nem a lua, nem a terra a aceitariam. Tentando impor sua vontade, Zoran a atacou, mas foi derrotado e morto por sua própria criação. Ferida, Irmã Cinzenta seguiu até o grande forno e lançou nele uma glândula de ícor. Declarando-se finalmente livre, chorou lágrimas de ouro sob a lua minguante. E assim, sob a luz fria da lua e o silêncio profundo da terra, resta apenas o das escolhas que moldam quem somos. Nem todo fardo é maldição. Às vezes, é a prova de que resistimos até o fim. Se esta jornada falou ao seu coração e fez você sentir o peso e a beleza dessa história, inscreva-se no canal. Há muitas outras histórias à espera, e cada inscrição é mais um passo nessa caminhada pelas sombras e pela luz.